Alunos de graduação e de pós que dão aulas nos cursinhos pré-vestibulares gratuitos da Unesp recebem formação pedagógica para atuar em sala de aula e colaboram com cerca de 5.000 estudantes que esperam ingressar em uma universidade pública. Laboratório de Tubarões e Raias, do campus em São Vicente, abriga um importante acervo científico e é referência em pesquisas e na descoberta de novas espécies. Na entrevista do dia, vamos conhecer em detalhes o Guia de Prevenção ao Assédio lançado pela Unesp. Essa é mais uma ação do projeto Educando para a Diversidade. Unesp Notícias já está no ar. Boa noite. Quando o ano letivo começa, as esperanças de ingressar em uma universidade pública se renovam para cerca de 5.000 estudantes de 27 cursinhos populares oferecidos pela Unesp. Eles estão presentes em 22 cidades paulistas. Mas quem são esses estudantes que estão nesses cursinhos e doam conhecimento, tempo e atenção aos vestibulandos? Nós vamos conhecer um pouco da rotina de uma universitária que atua no Princípia, em Bauru, e o acompanhamento pedagógico que ela e os colegas recebem para estar em sala de aula. Lá vem a Maria Paula para mais um dia de aula em um dos laboratórios do curso de Biologia da Unesp. Ela já terminou a licenciatura e agora busca a graduação também no bacharelado. Enquanto a professora passa os slides e explica o conteúdo, a estudante presta atenção e anota os principais pontos para o melhor entendimento da matéria. Quando a aula termina, a universitária rapidamente deixa o laboratório e parte para o próximo compromisso. Nesta outra sala de aula, o assunto continua sendo biologia, mas com uma diferença. É a própria Maria Paula quem ensina o tema a cerca de 25 jovens. Então, lá no nosso encéfalo, que estrutura óssea que vai proteger ele? Nosso crânio, certo? Então, o crânio está protegendo o encéfalo que está ali dentro. Ela é um dos 24 professores que atuam voluntariamente no cursinho Princípia, projeto de extensão da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. Desde que eu estava na escola ainda, eu já sabia que eu queria dar aula, então eu entrei no curso de Biologia já fazendo a licenciatura, então eu sempre quis, dar aula mesmo. E aí quando surgiu a oportunidade do cursinho, eu falei, nossa, acho que é um bom começo e está sendo ótimo. O foco é oferecer educação de qualidade e de maneira condensada para alunos que estudam em escola pública e que buscam uma vaga no ensino superior. Foi o que trouxe a Giovana para cá. Ela sonha em ser aprovada no curso de Química da Unesp. Tudo que eu esperava quando eu queria entrar aqui é o que eu estou tendo realmente. As aulas têm bastante amparo, os plantões são muito bem organizados, tem muitas atividades extras quando não tem aula, então é realmente muito bom. Fora que está ajudando bastante quem está passando por essa fase de pré-vestibular. Com base nas experiências que tem como aluna, Maria Paula equilibra as aulas entre apresentação de slides e resumos escritos na lousa. Ela acredita ser essa uma saída para prender a atenção dos alunos e passar o conteúdo necessário. Os estudantes aprovam. Ela é muito dinâmica, né? Ela sempre passa uns esquemas, slide na lousa, então sempre está ajudando bastante aí para estudar para o vestibular. Dar conta da carga de trabalho exigida pela graduação e conciliar com o preparo das aulas do cursinho tem sido um desafio para a universitária. Mas nada que tire o ânimo e a paixão dela pela arte de ensinar. No começo da profissão também, a gente aprender todo esse trajeto, assim. Eu acho que é mais essa questão da organização, que é um pouco mais complicada. E em relação ao que seria mais prazeroso acho que é o contato com os alunos, quando eles participam da aula e tiram dúvidas. E às vezes o retorno, sabe? Falar, professora, eu lembrei disso aqui em tal prova. Isso é muito gostoso. Para ajudar na capacitação dos jovens docentes, a coordenação do cursinho Princípia iniciou, neste ano, atividades de formação pedagógica. São conversas e oficinas sobre como preparar aulas dinâmicas, conciliando teoria e prática, como identificar e resolver problemas comuns em uma sala de aula e como lidar com os alunos em toda a complexidade que o ser humano apresenta. Parte da formação de uma extensão universitária, direcionado à prática educativa, isso forma muitos professores, tanto os da licenciatura, que permite uma experiência concreta dentro de um cursinho que é popular,
quanto de pessoas que não fizeram licenciatura, que podem talvez se aventurar nesse meio. Então, primeiro momento, primeira consequência é justamente facilitar e melhorar a experiência e a prática daquele aluno que está na graduação e participando de uma extensão universitária. Ao mesmo tempo, isso também tem uma consequência muito positiva no aluno do cursinho, na aluna do cursinho, justamente porque melhora nossas práticas pedagógicas educativas. Isso se reflete na atividade educativa para aquele aluno e facilita as chances dessa aluna, desse aluno entrar na universidade. A futura professora sabe que ainda tem um caminho a percorrer até abraçar a profissão de vez e reconhece que o apoio do cursinho tem sido fundamental neste percurso. É um apoio que a gente tem nessa nossa transformação como professores. Então a gente tem essa transição aluno-professor. Como aluno a gente vê em sala de aula muitas coisas. A gente gosta dos professores, mas muitas coisas que a gente acha que teria que melhorar. Então com o acompanhamento, a gente consegue identificar essas coisas e saber o que fazer para melhorá-las. Como por exemplo hoje a gente está vendo como montar uma lousa, como lidar com disciplina na sala de aula. Então o acompanhamento está sendo fundamental nesse processo nós nos transformando em professores. Não saia daí que no próximo bloco, nosso assunto é o Guia de Prevenção ao Assédio, que foi lançado recentemente pela Unesp. Nós vamos receber aqui no estúdio o professor Juarez Xavier para nos dar mais detalhes dessa iniciativa que faz parte do projeto Educando para a Diversidade. Nós voltamos em instantes. Voltamos e o nosso assunto é o Guia de Prevenção ao Assédio, que foi lançado pela Unesp. E nós recebemos aqui no estúdio o professor Juarez Xavier. Ele é um dos coordenadores do projeto. Obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do Unesp Notícias, Juarez. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Professor, eu gostaria de começar perguntando como que surgiu essa iniciativa. Ela faz parte de um programa mais amplo da universidade, é isso? Em 2017 nós começamos um programa chamado Educando para a Diversidade. E nós definimos 3 grandes vetores desse programa. O primeiro vetor é mapeamento das incidências de violência. Nós estamos muito apoiados naquela CPI dos assédios e da violência nos trotes, que foi feita em 2014 e 2015. Então nós queríamos antecipar qualquer ação legal do Ministério Público e definimos esse projeto que seria importante mapear áreas de violência. O segundo vetor importante é a produção de conteúdo. O carro-chefe é o programa Educando para a Diversidade, produzido pela TV Unesp. E é ali que nós pensamos os projetos que a gente vai produzir para estimular o debate da cultura de paz e a luta contra a discriminação na universidade. E o terceiro é montar protocolos. Então, esse material faz parte desse segundo vetor de ação, que é a produção de material que possa fazer o enfrentamento da violência e criando uma cultura de paz na universidade. Então, o guia faz parte desse esforço nosso de ter à disposição da universidade material para entender o que nós estamos fazendo na universidade. E professor, vocês se inspiraram em algum outro tipo de material para a produção do guia? Desde o começo a gente tem se inspirado em grandes projetos bem-sucedidos em universidades pelo mundo afora. O próprio projeto Educando para a Diversidade, o formato dele, é um formato que a gente tentou aplicar dentro da realidade da universidade aquilo que as universidades estão fazendo pelo mundo afora, em especial universidades norte-americanas. Então, nesse caso especial, nós nos baseamos no material da Universidade Complutense, que é a Universidade de Madrid. O professor Leonardo, que é um dos coordenadores do projeto, esteve lá, pediu autorização, então nós fizemos uma adaptação à linguagem brasileira, à legislação brasileira, à realidade brasileira, mas a inspiração é deles. Foi a partir do material que eles produziram que nós fizemos uma adequação no Brasil e aí acrescentamos a nossa digital, a linguagem própria que nós temos nas universidades brasileiras, a legislação brasileira que é bastante avançada e a situação que nós estamos vivendo no Brasil, particularmente nas universidades, de ter um documento que oriente as pessoas no enfrentamento ao assédio. E a quem esse guia é destinado, professor? Que tipo de informação que existe nele? Ele tem informação, desde informação geral, por exemplo, a Lei Maria da Penha, consta lá, até legislações pontuais, regulamentação da legislação no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, tem orientação nesse sentido. Então, é um guia que tem a legislação aplicada à realidade política social brasileira. Tem dos casos que nós estamos levantando na universidade. Existe já uma linha de pesquisa observando o assédio à mulher, o assédio feito à mulher, ao negro,
a população LGBTI+, nas instituições universitárias, então nós nos apoiamos nesse material, ao trabalho de pesquisa feito pelos nossos professores. Então ele atende o público específico da universidade, professoras e alunas, mas também cria condições para que os homens compreendam um comportamento de etiqueta adequado, a relação respeitosa no ambiente universitário, e serve também para as pessoas da sociedade no seu conjunto. Tanto é que várias instituições, organizações têm pedido autorização para divulgar o material. Então o público especificamente dirigido é para as mulheres, mas também faz parte de uma educação de relação social para homens e outras pessoas interessadas em compreender o que são direitos e como evitar a violação de direitos. E professor, para quem quiser então acessar o guia, né? Onde que ele está disponível, como ele vem sendo distribuído? Nós fizemos uma pequena fração de 5.000 exemplares para distribuir agora no acolhimento dos alunos no início do semestre. Fizemos também uma quantidade de cartazes que também está sendo distribuído. Esse material foi distribuído na reitoria, nas 24 cidades, em 34 unidades na Unesp. É uma quantidade pequena. Mas para poder ter um acesso mais universalizado, nós colocamos no portal da diversidade. Então na reitoria tem lá o portal da reitoria, dentro do portal da reitoria tem o portal da diversidade. Esse portal da diversidade ele tem todo o material dos projetos, né, Educando para a Diversidade, todos os programas, por exemplo, estão lá, produção de material gráfico está lá dentro desse portal, e esse material nós deixamos lá à disposição para as pessoas da universidade e fora da universidade que querem ter acesso e querem utilizá-lo, né, como um mecanismo de educação para a diversidade dentro e fora da universidade. E depois de toda essa divulgação, então, o que a universidade espera como resultado desse material? 3 questões fundamentais. A primeira é que a gente contribua com o enfrentamento às violências na instituição. Nós estamos muito focados no debate e na discussão feita em 2014 e 2015. Esse ano, a Assembleia Legislativa de São Paulo vai abrir uma nova comissão parlamentar de inquérito para investigar a denúncia de violência e de estupro no ensino superior. Então nós estamos também dando resposta a isso nesses últimos anos. Fomos a única universidade pública que fez isso, né, desse período todo. Então nossa ideia é antecipar essa discussão, criar condições para que a gente possa ter melhor aproveitamento desse debate. Segundo, preparar as pessoas da comunidade para poder lidar com esse fenômeno. Esse ano ingressaram na universidade mais de 50% de alunas de escolas públicas e alunas pretas e pardas, né? Então é importante que a gente tenha uma ambiência adequada para esse público que está chegando na universidade, que atenda a demanda dos coletivos. Nós temos diversos coletivos na universidade, então a ideia é que a gente possa preparar as pessoas para ter uma cultura de paz. E o terceiro aspecto fundamental é ter protocolos. Nós achamos que é responsabilidade da universidade criar protocolos de atendimento, de relações internas. Então são 3 objetivos que a gente está perseguindo com esse guia. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, acho que a universidade está passando por grandes mudanças, esse guia ele vai ajudar nessas mudanças, e o trabalho que vocês têm feito de divulgação é muito importante para nós, muito importante para a comunidade, e acho que é fundamental para a sociedade. Muito obrigado. A gente faz mais uma pausa rápida e na volta você confere o trabalho de um laboratório que estuda tubarões e raias. Ele está localizado no campus em São Vicente e abriga um importante acervo científico que serve para pesquisas da Unesp e também de unidades parceiras. Nós voltamos daqui a pouco. Você vai conhecer agora o trabalho de um laboratório no campus da Unesp em São Vicente, dedicado ao estudo de tubarões e raias. O espaço é referência para pesquisadores da área pelo importante acervo científico que abriga e também pelas descobertas recentes de novas espécies. O coordenador, o professor Otto Bismarck, abriu o laboratório para a nossa equipe e contou como são conduzidos os estudos por lá. Os elasmobrânquios são animais que a gente chama de peixes cartilaginosos, né? São os chamados popularmente tubarões e raias. Principalmente os tubarões, né, que são muito populares para o público em geral. São animais muito especiais, com 400 milhões de anos de história evolutiva, com mais ou menos 1000 e poucas espécies no mundo. E aqui no Brasil a gente tem uma fauna muito rica e muitas questões importantes a serem respondidas a respeito da biologia, da história natural desses animais. De maneira que esse laboratório, o Laboratório de Pesquisa de Elasmobrânquios da Unesp, ele é devotado
a estudar vários aspectos, né, relativos à biologia, história natural, conservação, pesca, comportamento desses animais tão especiais, que são os elasmobrânquios, os tubarões e as raias. Nós recebemos material dos parceiros pescadores, com os quais nós temos contato já há muitos anos, e eles conhecendo o nosso trabalho, sabendo da necessidade que nós temos de receber esse material para poder fazer a pesquisa, não raro eles estão ligando para a gente buscar material ou enviando material através de outros parceiros que trabalham com a gente. E além disso, a gente faz saídas de campo com alguma periodicidade, não só para coletar materiais que são desembarcados das pescarias aqui na costa de São Paulo, mas também para manter aquecida essa relação com eles. O volume quase total dos animais que nós temos aqui para estudar é procedente da pescaria artesanal, que é uma pescaria mais costeira, de pequeno porte ao longo do estado de São Paulo, mas também da pescaria industrial, que são barcos maiores, que ficam mais tempo no mar, utilizam outros equipamentos de pesca. Dessa maneira, tendo essa rede de colaboradores, a gente consegue receber com muita frequência animais para estudo e, além disso, nós vamos a campo coletar material também para continuar nossos trabalhos. Todos os exemplares que nós recebemos ou coletamos, eles vão receber uma identificação individual para que nós coloquemos no banco de dados. Então, sem exceção, independentemente de qual destino vai ser cada material, a gente identifica a espécie, mede o bicho, pesa o bicho, vê o sexo que ele é e dá um número. E daí nós temos a equipe, nós temos uma bancada razoavelmente boa para trabalhar, a gente faz uma dissecção geral. A gente eviscera o animal, pega estômago para estudar conteúdo alimentar, pega aparelho reprodutor para estudar reprodução, tira as vértebras, porque das vértebras a gente faz estudos de idade e crescimento, tira tecido para estudos de genética e ecotoxicologia se for preciso, e não jogamos fora o que sobrar. A gente guarda o material de volta no nosso contêiner frigorífico para eventualmente outras pesquisas, sobretudo pesquisas de anatomia. Então todos os animais têm o mesmo tratamento, partes deles são guardadas e a carcaça volta para o contêiner frigorífico. Nós temos um anexo pequeno que é uma coleção científica de elasmobrânquios que está em implementação. Ela já tem muito material, tem muito para triar ainda, para separar, e ela pretende ser uma coleção que possa ser usada por outros colegas. Uma coleção científica dentro de uma instituição pública é como uma biblioteca pública. Então, a importância de uma coleção científica é a manutenção do patrimônio genético para as futuras gerações. É uma biblioteca de animais vivos. É fundamental uma coleção científica zoológica, e no caso específico de tubarões e raias, independentemente do seu porte, porque ela é um testemunho da diversidade de animais. E no caso da de elasmobrânquios aqui que nós temos, é um testemunho da biodiversidade de elasmobrânquios do Brasil. Da minha formação e experiência, os trabalhos com os quais eu desempenhei mais foi trabalhos básicos de biologia, alimentação, reprodução, idade e crescimento, mas também de taxonomia, identificação de espécies novas. No entanto, nós entendemos que esse espaço a gente tinha que usar para fazer várias linhas de pesquisa. Seria um desperdício até esse laboratório ser usado para um tipo de pesquisa com tubarões e raias. De forma que, além dessas pesquisas que eu mencionei, nós começamos a verter por outros caminhos, sempre com parceiros especialistas. Então nós começamos a fazer alguns trabalhos razoavelmente bons de genética populacional, de movimento, migração, utilizando equipamentos caríssimos. Foi um projeto financiado pela FAPESP, uma abordagem chamada telemetria, onde marcamos os animais, soltamos no mar, acompanhamos por onde ele vai, por onde ele vem. Trabalhos de usar robôs subaquáticos para observar comportamento, biodiversidade, riqueza, abundância. Essas vertentes a gente já fez e tem feito ainda no laboratório, sempre pensando em usar como objeto os tubarões e as raias. O forte desse laboratório é ser um espaço onde dá para dissecar muitos exemplares, mas também em função de a gente receber vários alunos
daqui do campus e de outras unidades e de outras universidades, a gente tem aberto para propostas novas. Se chegar alguém aqui amanhã dizendo que quer fazer trabalho, por exemplo, de parasitologia de tubarões e raias, material vai ter. Não vai ter um parasitologista, vai ser o próprio aluno que vai ensinar-nos e nós vamos ensinar a eles. De forma que a gente faz várias linhas de trabalho com tubarões e raias. A gente teve alguns resultados muito interessantes, alguns já publicados, outros ainda não, a respeito da biologia e de espécies novas. Nós, por exemplo, através de trabalhos junto com parceiros da Unifesp, Dr. Fábio Mota, nós identificamos um berçário de tubarões aqui no litoral de São Paulo. E essa informação é extremamente importante para fazer conservação. Nós descobrimos uma área onde 5 espécies de tubarões utilizam para ter seus filhotes e os filhotes crescerem. Isso é um dado extremamente importante que nós descobrimos depois de uma pesquisa de longo prazo nessa parceria aqui da Unesp com a Unifesp. Nós aqui em São Vicente nós já descobrimos, depois que começamos os trabalhos aqui, 4 espécies novas entre tubarões e raias. A última delas esse ano, tubarões e raias de profundidade e mesmo tubarões e raias de águas costeiras, nós, através de uma coleção científica que nós estamos estabelecendo aqui no espaço do laboratório, nós verificamos que alguns bichos não eram catalogados antes pela ciência. Então esse trabalho a gente fez, descobriu espécies novas e uma das coisas importantes que nós temos feito é de médio a longo prazo. A gente tem dado subsídio para o poder público desenvolver políticas públicas para a conservação das espécies. Eu, coordenador aqui do laboratório, sou presidente da Sociedade Brasileira de Estudo de Tubarões e Raias, sou coordenador do plano de avaliação das espécies de elasmobrancos ameaçadas do Brasil e faço parte do plano de manejo de elasmobrancos brasileiros. A gente tem uma ação também política, né, governamental, através dos dados que a gente produz, a gente oferece para esses fóruns no sentido de que se construam políticas públicas para a preservação. E a educação ambiental, que é uma coisa que nós estamos tentando entrar agora de forma mais séria, né? Não aquela educação ambiental meio largada. A gente atende muita escola, um público infantil, juvenil, até de terceira idade, para tentar conscientizá-los sobre a importância desses animais e a conservação desses animais como uma ação importante para preservar o próprio ambiente marinho. Muitas pessoas se perguntam por que estudar tubarões e raias. Essa pergunta poderia ser feita para qualquer outro animal. O fundo de tudo isso é conhecer a biodiversidade, preservar a biodiversidade, mostrando a importância da manutenção da biodiversidade para a própria saúde do ecossistema e, consequentemente, dos humanos, né? A gente sabe que tubarões, principalmente, são predadores de topo de cadeia. Se você elimina predadores de topo de cadeia do ambiente, há um colapso no ecossistema. Então, independentemente da simpatia que possam ter ou não por tubarões, e nem sempre é fácil, né? Há que se entender que eles são animais extremamente importantes para o ecossistema. Fazer com que isso chegue ao público através das nossas pesquisas também é fundamental. A biodiversidade é um sustentáculo do funcionamento da saúde de qualquer ecossistema. Portanto, cada um com seus grupos de animais tem trabalhado no sentido de conhecê-la e preservá-la. O Unesp Notícias está chegando ao fim, mas a gente volta a se encontrar na semana que vem. Fique ligado na nossa programação e não deixe também de acompanhar a TV Unesp pelas redes sociais. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.